Olá! Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo, com um olhar estritamente jurídico, na estrutura do Conselho da Pessoa Idosa. A gente vai examinar a sua composição, as competências e o que é mais importante, quais são os mecanismos legais que realmente garantem que ele funcione na prática. Vamos lá! Para começar, acho que vale a pena trazer essa reflexão da Simone de Beauvoir. Ela nos lembra que essa discussão toda sobre os direitos da pessoa idosa não é uma coisa abstrata, um debate distante. Na verdade, é uma antecipação do nosso próprio futuro. E essa perspectiva humana que serve de base, de pedra fundamental para toda a arquitetura jurídica que a gente vai dissecar agora. Bom, e o ponto de partida jurídico de toda essa conversa, o alicerce de tudo, é o artigo 230 da nossa Constituição Federal. Pense nele como um mandamento supremo, a norma-mãe. É ele que estabelece um dever solidário, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado. Toda a legislação que vem depois, a chamada legislação infraconstitucional, vai orbitar em torno desse dispositivo central aqui. Então, o nosso roteiro vai seguir uma linha bem lógica. A gente parte da base constitucional, depois a gente define a natureza jurídica do Conselho, explora suas competências essenciais, e aí sim, vamos ver como o Ministério Público entra em cena para fazer essa estrutura virar realidade. E no final, a gente fecha com uma reflexão sobre a efetividade de todo esse sistema. E só para reforçar esse ponto inicial, a proteção à pessoa idosa não é uma mera escolha política, uma opção do governante. Não. É uma obrigação constitucional impositiva. É o pilar sobre o qual toda e qualquer política pública sobre o tema deve ser construída. Seguindo em frente, então, vamos definir qual é a natureza jurídica do Conselho do Idoso. É a Lei 8.842, lá de 1994, que criou a Política Nacional do Idoso, que vai nos dar essa definição legal precisa, que é a base de toda a sua atuação. Primeiro de tudo, o Conselho é um órgão permanente. E o que isso significa na prática? Significa que ele não é um comitê temporário, um projeto de um governo específico que pode ser desfeito depois. A existência dele é uma política de Estado, não de governo. Isso é o que dá estabilidade e impede que as políticas sejam desmontadas a cada novo ciclo eleitoral. É um avanço e tanto. Segundo, a sua natureza é paritária, e aqui a gente vê o controle social se materializando. O poder de decisão é dividido meio a meio entre representantes do governo e da sociedade civil. Isso é a mais pura expressão do princípio da democracia participativa, impedindo que a política pública seja feita só de cima para baixo, de forma unilateral. E terceiro, e olha, esse ponto aqui é crucial, o Conselho é deliberativo. Isso diferencia totalmente de um mero órgão consultivo, que só dá opinião. As decisões do Conselho não são simples sugestões, elas têm caráter vinculante. Ou seja, o gestor público, o prefeito, por exemplo, não pode simplesmente ignorar o que o Conselho decidiu sobre onde aplicar o dinheiro do fundo. Ele é legalmente obrigado a seguir essa deliberação. Isso muda o jogo. Ok, então a gente já entendeu a natureza jurídica dele: permanente, paritário e deliberativo. Agora, vamos avançar para essas funções. Quais são os pilares de atuação do Conselho? A doutrina e a própria lei consolidaram o que a gente pode chamar de 3 competências canônicas, ou seja, as competências essenciais. São essas 3 grandes áreas de atuação, então. Primeiro, participar da criação e depois monitorar a execução das políticas. Segundo, servir como um canal oficial para a participação da sociedade. E terceiro, gerir os recursos financeiros que são destinados para essa causa. Vamos detalhar cada uma delas. A primeira competência é a de formulação e fiscalização. E aqui tem um detalhe fundamental: o Conselho não executa a política pública diretamente. Quem executa é o Poder Executivo. O papel do Conselho, como diz o artigo 7º da Lei 8.842, é ajudar a construir essa política, indicando o que é prioridade, e depois, principalmente, fiscalizar se aquilo que foi planejado está de fato sendo cumprido. A segunda competência é o famoso controle social. Esse é um conceito-chave no nosso direito. O Conselho é o lugar, o locus institucionalizado, onde a sociedade civil organizada exerce seu poder de fiscalização sobre o Estado. É o órgão que o Estatuto do Idoso legitima para receber denúncias de violações de direitos e para fiscalizar as entidades de atendimento, como as instituições de longa permanência, por exemplo. E, por fim, a gestão dos fundos. Como o Conselho é deliberativo, ele tem o poder de decidir como os recursos do Fundo da Pessoa Idosa vão ser aplicados. Ele aprova os planos, define as prioridades, garantindo que o dinheiro público seja direcionado para as necessidades que a própria comunidade identificou como mais urgentes.
Então a gente tem uma estrutura legal bem desenhada, certo? Mas, e aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando essa estrutura não sai do papel? Se o município e o conselho nem foi criado, ou simplesmente não funciona? Bom, é exatamente aqui que entra uma instituição fundamental para dar efetividade a tudo isso: o Ministério Público, atuando no seu papel mais moderno de indutor de políticas públicas. Para entender a atuação do MP hoje, a gente precisa sacar uma mudança de paradigma. O modelo antigo, que a gente chama de MP demandista, era aquele que reagia ao problema, geralmente entrando com uma ação civil pública. Já o modelo atual, do MP resolutivo, é proativo. Ele busca articular soluções fora da justiça, ou seja, extrajudiciais, para induzir a administração pública a cumprir seu dever antes que o problema se agrave e vire uma bola de neve. E para essa atuação resolutiva, o Ministério Público tem uma verdadeira caixa de ferramentas de instrumentos extrajudiciais. E o pulo do gato, a grande sacada, está em saber exatamente qual ferramenta usar em cada situação específica. O Ministério Público não tem só uma ferramenta, mas sim um conjunto delas, para aplicar de forma estratégica. Vamos analisar os 4 principais instrumentos extrajudiciais: o procedimento administrativo, o inquérito civil, a recomendação e o famoso termo de ajustamento de conduta, o TAC. Cada um deles tem o seu momento e a sua finalidade. O procedimento administrativo, o PA, é a ferramenta de monitoramento. Imagina que o conselho até existe, mas não se reúne, não tem estrutura. O MP pode instaurar um PA para acompanhar de perto, cobrar relatórios e garantir que ele funcione continuamente, sem que necessariamente exista já uma ilegalidade clara. É uma atuação, digamos, preventiva. Já o inquérito civil, o IC, é bem diferente. Este, sim, é um procedimento de investigação. A finalidade dele é colher provas de uma omissão específica do gestor. Por exemplo, a recusa em criar o conselho por lei municipal. É o inquérito civil que vai formar o conjunto de provas para justificar medidas mais enérgicas lá na frente. Com as provas em mãos, o MP pode emitir uma recomendação administrativa. E muita atenção aqui, isso não é um simples pedido, um favor. É um ato formal que aponta a ilegalidade e orienta o gestor sobre como corrigi-la. E mais, o descumprimento sem justificativa pode inclusive configurar ato de improbidade administrativa. O peso é outro. E por fim, chegamos na ferramenta talvez mais poderosa da via extrajudicial: o TAC. O termo de ajustamento de conduta é, na prática, um contrato com força de título executivo. Nele, o gestor se compromete com obrigações, com prazos, com multas. Se ele descumprir, o MP não precisa começar um processo do zero. Ele pode executar o TAC direto na justiça. É uma solução negociada, mas com força de lei. Então, o ponto crucial que a gente tem que guardar é que existe uma estrutura legal, robusta, com um órgão de controle social bem definido, que é o Conselho, e uma instituição com ferramentas eficazes para garantir que ele funcione, que é o Ministério Público. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. De que adianta ter a mais sofisticada arquitetura jurídica se ela não se converte em dignidade real no dia a dia? A efetividade desse sistema todo depende da vigilância da sociedade, da coragem dos conselheiros e da ação estratégica do Ministério Público. A ponte entre o que está na lei e o que acontece na vida é construída todos os dias, pelo trabalho conjunto desses atores. Bom, se essa análise aprofundada sobre a arquitetura jurídica do Conselho do Idoso foi útil, a sugestão é que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Nós vamos continuar a construir essas pontes entre a teoria do direito e a prática. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!